Olá pessoal, Lucas Pérez aqui. Bom, hoje eu resolvi falar de um tema que eu acho que é interessante, que é importante aí, que envolve a fase pré-analítica e, portanto, a logística, queira ou não queira, está dentro desse contexto, ainda que não totalmente. Bom, o que a gente vai conversar aqui é sobre automação no cadastro de exame, no pedido de exame, né? E aqui a ideia é realmente para que vocês reflitam sobre a importância ou a utilidade dessa automação. Então, o processo de cadastro de exame, o de cadastro do pedido de exame, ele é muito crítico, né? Ele é muito importante, ele pode dar muito erro. Então, pode dar erro de nomenclatura, o nome do paciente pode vir errado, idade, o exame em si que vai ser realizado pode vir errado. Às vezes pode ser por problema de grafia, inclusive, né, por confusão na própria letra, se o pedido for físico. Então, o primeiro passo é a gente analisar quem ainda não adotou. Eu sei que muitos já adotaram, mas quem ainda não adotou, te analisar o pedido de exame virtual, online, né? Eu sei que para alguns planos de saúde isso já está bem integrado ao sistema do laboratório, né? O médico pede, já chega no banco de dados do plano de saúde, depois o laboratório tem acesso, mas tem muita coisa ainda analógica e a ideia aqui é que vocês reflitam sobre a importância disso. Tá? Quando você passa por um processo de cadastro de exame online, se aumenta a produtividade do seu time, obviamente, né? Você libera tempo de gente que fica simplesmente fazendo cadastro, você reduz erro, tá? Porque quem está solicitando sabe o que está em tese, né? Sabe o que está fazendo, sabe o nome, tem muito mais clareza ali do que quer. E aí você tira o intermediário, né? Já cai direto no seu sistema esse pedido lá da pessoa, e aí com isso se reduz o risco de um telefone sem fio, né, de errar no meio do caminho intermediário. Se reduz a responsabilidade, obviamente, de eventual erro, porque se preencherem errado no pedido, o erro é de quem preencheu o pedido e não de seu, que um colaborador preencheu errado ali na hora de transcrever do físico para o digital. Então, se reduz também o seu risco. Uma coisa que é interessante é fazer verificar uma forma de atrelar o o pedido daquele exame ou aquele paciente ao tubo específico, a embalagem primária específica. E aí a gente tem duas formas, pelo menos duas formas de fazer isso, né? Uma é eu fazendo o cadastro e bipando um tubinho que já tem o código de barra, né? Então eu estou atrelando esse tubo a esse cadastro que eu fiz, ou é possível fazer o contrário também. Então eu faço um cadastro, esse cadastro gera uma etiqueta e essa etiqueta eu pego e afixo nesse tubinho. Então os dois caminhos aí são possíveis na minha visão, mas é muito importante eu ter essa rastreabilidade total de que aquele tubo é daquele paciente para aquele exame ou para aqueles exames. Então uma rastreabilidade de 3 pontos aí. O pedido de exame físico, ele tem um problema no transporte, que ele costuma, seja com gelox, com gelo seco, ou mesmo ambiente, ele pode sujar, é muito mais fácil ele sujar, ele molhar, mesmo se a transportadora tiver alguns cuidados, mas pode acontecer. A outra coisa, então, é que eu sei que existem alguns exames obrigatórios, né, em que pode ser necessário a via física. Nesses casos, eu sugiro que vocês realmente confirmem se não é possível enviar digitalizado, tá? Mesmo que não seja, mesmo que precise, né? Não pode ser simplesmente o cliente entrar no seu sistema e cadastrar, precisa de um papel digitalizado, mas às vezes, se puder, você faz o cliente entrar, cadastrar e anexar o papel digitalizado. Se não puder, você pode olhar se pode com assinatura digital
né, de profissional de saúde hoje em dia, já tem específica disso. Então, legal, se der. Se ainda não der, ainda assim, você tentou realmente digitalizar esse processo e não é possível, esbarrou em legislação, eu sugiro que você tente sempre utilizar 2 vias desse pedido, tá? Por prevenção, por precaução. Então, por exemplo, o médico foi até você, até o laboratório, para fazer um pedido específico, tá? 2 pedidos, fazer um pedido de exame. Eu sugiro que você peça a ele sempre que faça 2 iguais. Assinado, carimbado, tudo bonitinho. Por que isso, pessoal? Porque você tem um backup ali, você tem uma segurança. Então, se por acaso acontecer um extravio dessa folha, desse pedido, você não precisa fazer o seu cliente ou o paciente voltar ali até o seu laboratório para fazer de novo, simplesmente para fazer um pedido novo. Você consegue despachar com a transportadora essa declaração, esse pedido de exame, e aí esse pedido de exame que você manteve como backup, você despacha ele, vai chegar, ela entrega no laboratório para poder dar entrada e casar com aquele material biológico que foi. Então eu sugiro fortemente que você tenha sempre uma via backup, se realmente você for precisar trabalhar com papel. E por último, que sempre coloque, se for precisar trabalhar com papel, colocar dentro de um saquinho plástico, onde colocar na caixa de transporte, para proteger de sujeira e de umidade. Legal, pessoal? Espero que tenha sido útil. Até a próxima.